esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do decreto do Lula, meu amigo, que colocou todo o gabinete da presidência da República à disposição da Janja. A Janja agora pode usar toda a estrutura do Palácio do Planalto para ajudar ela no que quer que ela queira fazer, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, bom, a verdade é a seguinte, a Janja já vem usando a estrutura do Palácio do Planalto há algum tempo. Ela já tem uma sala lá do lado do Lula, já tem toda a estrutura, está sendo ajudada já por esse pessoal há muito tempo. O que o Lula fez nesse decreto foi, na verdade, uma tentativa de se proteger. E, aliás, essa não foi a única tentativa que ele fez aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque isso abre alguns problemas para o Lula, tá? Claramente a Janja está cobrando mais ação dele, os dois estão com medo, eles sabem que vão perder a eleição ano que vem, então estão preocupados em serem perseguidos, igual o Bolsonaro foi perseguido com o caso das joias. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Viu Peter em pipe dropando um tubão, empregado CLT do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, decreto de Lula aumenta a influência da Janja. Eu discordo, tá? Não aumenta a influência, não. Na verdade, a Janja sempre mandou um monte de coisa lá no gabinete do Lula, sempre fez tudo. O que o decreto está fazendo é legalizar uma situação que, de fato, já vinha acontecendo antes. Então, aqui já tem o primeiro problema do Lula nessa história. O primeiro problema do Lula nessa história é que, se ele fez um decreto agora para legalizar alguma coisa que já vinha acontecendo antes, ele está, de certa forma, admitindo que ele estava errado antes, que a Janja estava usando a estrutura do gabinete da presidência da República sem ter direito a isso, porque isso já vinha acontecendo. A Janja já está lá no Palácio Planalto, já tem a estrutura dela, já tem os assessores dela, que são todos, na verdade, assessores da presidência da República. Ela não tem nenhum cargo público, não foi nomeada para nada, então ela não tem o direito de usar a infraestrutura do Estado brasileiro, mas, na prática, isso já vem acontecendo, né? Então, ou seja, o primeiro ponto que é ruim para o Lula nessa história é o fato de que, se ele está legalizando alguma coisa agora, está fazendo um decreto agora, que o decreto é esse daqui, ó, é o decreto 12.604, de 28 de agosto de 2025. Ele fala um monte de coisa aqui, remaneja, isso aqui é normal, tá, gente? Isso aqui é coisa de administração pública. Não tem nenhuma grande novidade aqui, não. O que muda é em determinado aquele ponto que ele coloca aqui, ó. Artigo 8º. O anexo 1 do decreto 11.400 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 1 é o que diz quais são as responsabilidades do gabinete da presidência da República, né? O gabinete da presidência da República é um monte de funcionário público que tem no Palácio do Planalto que atende o presidente, né? Então tem aqui, ó, item C, aqui, ó, item 12. Apoiar o cônjuge de presidente da República no exercício das atividades de interesse público. Então, ou seja, o que está dizendo aqui? Que sim, o pessoal que trabalha no gabinete da presidência pode ajudar a Janja nisso daí. Só que eles já vinham fazendo isso. Já tinha o gabinete informal da Janja, saiu uma notícia até na Veja sobre isso, né? Alguns funcionários do gabinete do Lula que, na verdade, trabalhavam para a Janja. Era o gabinete fantasma, o gabinete paralelo da Janja lá no Planalto, né? Então, o fato do Lula estar legalizando isso agora mostra que ele estava fazendo errado antes, prova que ele estava fazendo errado antes, e isso abre uma brecha. Mas não é só isso, não. Isso também garante associação melhor entre Lula e Janja, o que é uma coisa ótima para a oposição. Olha que lindo, a Janja mandou, o Lula obedeceu. Não foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, o Lula está tentando se livrar do problema que ele sabe que isso é um problema. Ele sabe que o fato da Janja estar usando o gabinete, isso vai gerar problema para ele no futuro. Então ele está querendo se livrar desse problema, falando, não, mas eu corrigi, eu botei a lei aqui, agora pode, né? Agora pode, mas todas as ações que foram feitas antes de agora, né, foram ilegais. O gabinete não poderia estar ajudando a Janja, porque a Janja não faz parte do governo brasileiro. Ela não foi eleita para nada, né? Enfim, mas, de qualquer forma, a impressão que passa para o povo é que o Lula está ajudando a Janja. E por que isso é positivo? Isso é positivo porque a rejeição da Janja é enorme, né? O pessoal odeia a Janja muito mais do que odeia o Lula, o que faz sentido, porque o Lula já é um presidente transplantado, já é um presidente que só chegou lá porque o nego deu um jeito de martelar ele lá na presidência da República. Tiraram o Mané da cadeia, onde ele deveria estar até hoje, e deram um jeito de martelar ele na presidência da República, né? A Janja é pior do que isso, porque ela não foi eleita, ela não recebeu voto nenhum. O Lula, bem ou mal, recebeu o voto lá de alguns otários, né? Mas a Janja não, nem isso ela recebeu. E, no entanto, ela fala pelo Brasil, ela fala pelo governo, ela está passeando no mundo inteiro, para cima e para baixo, né? A rejeição a ela
só aumenta. A rejeição à Janja atinge o maior patamar desde 2024. Essa é uma notícia do dia 3 de outubro agora. Chegou a 61% dos eleitores que conhecem a Janja afirmam desaprovar sua atuação no governo federal. Ou seja, o pessoal não gostou da Janja. E não é porque pelo que a Janja fez ou deixou de fazer. É justamente porque ela não foi eleita, ela não tem o direito de fazer nada. Por isso que toda primeira-dama é mais discreta, faz alguma coisa de caridade, coisa e tal, mas não mete o bedelho de fazer merda, porque não foi eleita, não tem voto, né? Isso deixa os eleitores ressentidos no final das contas, né? É o menor nível de apoio histórico de primeiras-damas e também do governo Lula. Então é ótimo pra gente que o Lula se associe mais à Janja, e vamos falar muito sobre isso. O Lula tá ajudando a Janja, tá vendo? Por quê? Porque isso tira voto do Lula, né? Uma coisa positiva. A rejeição da Janja afeta o Lula, né? Mas não é só isso, tá? Teve mais coisa nesse decreto aqui, tá? Esse decreto não fez só isso, ele fez também aqui, se você olhar aqui mais em cima, no artigo 1º aqui, ó, tá aqui, ó. A formação do acervo privado do presidente da República e atividades de preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados do presidente da República e apoio no que couber ao funcionamento da Comissão de Memória dos Presidentes da República, de acordo com o disposto da lei tal, tal e tal e seu regulamento. O que é isso daqui? Isso daqui é justamente a gestão dos presentes recebidos pelos presidentes. É a questão das joias lá que acusaram o Bolsonaro de ter se tomado posse das joias que recebeu como presente, sendo que, como a gente falou na época, era dele mesmo. E de fato o TCU chegou à conclusão de que as joias eram do Bolsonaro mesmo. Por quê? Porque presentes que são personalíssimos, coisas que você usa, relógio, joia, camisa, botoadeira, coisas que você veste, são personalíssimos. Então é o acervo do presidente em si. Coisas que não são personalíssimas, né? Um quadro, por exemplo, uma escultura, uma máquina, sei lá, uma coisa que não é de vestir, isso é considerado memória do presidente da República, eles chamam de acervo documental. Embora seja acervo documental lembra o nome de documento, e na verdade originalmente era isso, era para documentos apenas, isso evoluiu para entender qualquer coisa relacionada à presidência da República, inclusive presentes que não sejam de uso personalíssimo, né? Então, o que o Lula está colocando aqui? Repara como é que é esse artigo aqui. Esse decreto aqui é o decreto que ele fez logo que ele tomou posse para estruturar a organização do gabinete da presidência da República, né? E aí, olha como é que estava escrito aqui antes, aqui, ó. Tá aqui. Artigo 1º, o gabinete pessoal do presidente da República compete, ou seja, qual é a competência desse órgão, né? Tá aqui, ó, coordenar o recebimento e resposta de correspondências pessoais e sociais do presidente da República, a formação do acervo privado do presidente da República, isso aqui eles só tiraram o E, né? E colocaram aqui, ó, as atividades de preservação, de organização, de proteção dos acervos documentais privados do presidente da República, ou seja, aquelas coisas que são personalíssimas e, portanto, são do presidente mesmo, e apoio no que couber ao funcionamento da Comissão de Memória dos Presidentes da República, ou seja, ele está dando a competência formal para o gabinete dele para cuidar dos presentes e decidir para onde é que vai. Por que isso? Porque amanhã, vamos supor que alguém acuse o Lula de que não tem a joia tal assim que você recebeu, e você ficou com ela e não podia, tinha que ter deixado no acervo, a mesma acusação que fizeram ao Bolsonaro. O que o Lula vai poder dizer? Não, mas olha só, isso aqui era competência do gabinete. O gabinete errou então, porque eu não estou querendo joia nenhuma, o presente foi recebido, o que era para ir para o acervo documental foi para o acervo, o que era para ser do acervo privado, acervos documentais privados do presidente da República. E lembra, embora tenha o nome acervo documental, significa qualquer coisa. Relógio, caneta, quadros, enfim, qualquer coisa, né? Então, ou seja, quem coordena isso é o meu gabinete. Eles que erraram. Eu não estou roubando, não. O meu gabinete que errou. Entendeu a parada? Ele está se livrando dessa história. Essa lei, esse decreto que ele fez aqui, foi um decreto para se livrar de problema. O Lula já está sabendo que vai perder a eleição do ano que vem, está querendo se preservar de possíveis ações posteriores, né? Inclusive colocou isso aqui, ó, inciso 12, apoiar o cônjuge do presidente. Por quê? Porque ele sabe que a Janja está sendo apoiada de forma indevida, né? Não deveria ter funcionários do gabinete apoiando ela. Aí então ele está colocando isso aqui, né? Então fica definida essa história. É uma maneira dele tentar cobrir o cu dele para não tomar muita porrada quando sair do governo, mas é importante a gente ressaltar que é mesmo, é para ajudar a Janja, viu?
Obrigado por assistir o vídeo até o final.